Olá, tudo bem com você? Eu sou o Nilson, também sou um amigo de Jesus, né, e faço parte desse projeto do Instituto Jesus Cristo. Eu estou aqui em São Paulo, capital, né, e temos o prazer de estar aqui nesses dias aí compartilhando, né, com você nessas devocionais maravilhosas, né, do livro O Caminho do Stanley Jones. Hoje nós estamos na semana 35, segunda-feira. E aqui diz o seguinte, né, o título dessa devocional: Deus e o homem trabalhando juntos. Deus e o homem trabalhando juntos. Ele coloca como texto para a nossa leitura Romanos capítulo 8, versículo 28, e o texto de 2 Coríntios 4, 7 a 12. O Romanos 8, 28 eu penso que é bem conhecido, né? Ele fala que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí o outro texto, né, que é o 2 Coríntios 4, de 7 a 12, 2 Coríntios 4, 7 a 12, esse texto, ele diz o seguinte: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pois nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vós a vida. Interessante, né, antes de lermos aqui o livro devocional, se já pensar no que esse texto está dizendo, né, que esse texto de Coríntios, ele fala dessa relação nossa com Deus, né, nós como vasos de barro, mas um poder excelente de Deus operando em nós. E aí quando você está muitas vezes numa situação difícil, mas existe um poder, né, uma glória de Deus se manifestando através de nós. E vamos ler a devocional de hoje? Então, como falamos, segunda-feira, semana 35. Aqui diz assim: Ontem vimos que Deus não poderia arbitrariamente eliminar o sofrimento sem nos despersonalizar. Contudo, ele pode e irá acabar com o sofrimento com a nossa cooperação. Deus nos fez mestres inacabados de um mundo inacabado. Um talentoso horticultor passou a vida inteira desenvolvendo o que muitos especialistas acreditam ser a rosa mais bela do mundo. Um amigo, admirando essa rosa, chegou para ele e disse: Que rosa maravilhosa Deus fez. O homem respondeu: Deus não fez esta rosa. Deus e eu fizemos. No final, quando contemplarmos a nova criação, poderemos dizer: Deus e eu a fizemos. Deus proveu a matéria-prima, deu-lhe as primeiras formas e nos convida a cooperar na moldagem dela para os seus propósitos, que são, de fato, nossos propósitos também. Enquanto isso, temos um mundo inacabado, cheio de erros e pecados. E esses erros e pecados causam sofrimentos, muitas vezes imerecidos. Quase todos os nossos sofrimentos são causados pelo homem. O resíduo do sofrimento que vem dos chamados atos de Deus, veremos ao final que tem um propósito na soma total das coisas. Veremos que os terremotos servem a algum propósito. As inundações ocorrem muitas vezes como resultado da ganância e da loucura humana em derrubar as florestas das montanhas. Eles chamam o Rio Amarelo de tristeza da China, mas eles deveriam ser chamados de insensatez da China, pois as árvores de suas montanhas foram derrubadas e já não podem conservar a umidade. Logo o Rio Amarelo inunda suas margens por causa da insensatez. Porém, estamos aprendendo a controlar as inundações. E ao aprender a controlá-las, aprendemos a nos controlar. Ao construirmos o mundo, estamos nos construindo. Deus fez o mundo e a nós interdependentes um do outro.
À medida que rebaixamos nosso caráter, o mundo ao nosso redor se despedaça em ruínas. À medida que elevamos o nosso caráter, o mundo ao nosso redor nos acompanha. Não é de admirar que Paulo tenha dito: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Romanos 8,19. Quando somos cristãos, o mundo é criativo ao máximo. E antes de tecermos alguns comentários, olha a oração do Stanley Jones. Ó Cristo, venho a ti, porque tu fizeste o mundo e a mim, e tu estás tentando nos unir. Ajuda-me a cooperar nesse dia na criação das coisas, de mim mesmo e dos outros. Amo essa aventura. Agradeço-te por me deixares participar. Amém. E uma afirmação, né, para você lembrar durante o dia: o Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Salmo 145, versículo 9. Olha que interessante, né? O que a Stanley Jones coloca aí. Ele está exatamente nos despertando, né, de que nós somos cooperadores de Deus nesse mundo. Então ele coloca que o sofrimento que está acontecendo no mundo, as tristezas, né, as dificuldades, tudo aquele ruim que está acontecendo no mundo, Deus, de alguma maneira, ele quer contar comigo e com você para que nós cooperemos com Deus para mudarmos essa situação. Para, de alguma maneira, produzirmos coisas melhores nesse mundo. Até ele usou o exemplo lá no começo, né, daquele homem que fez aquele horticultor, né, que gastou tempo cuidando daquela rosa e trabalhando com ela até que ele gerou a rosa considerada a mais linda do mundo. E de repente, quando o amigo dele chega e olha e diz: olha, essa rosa é linda, foi Deus que fez. Aí ele disse: não, foi Deus e eu. Então, aparentemente, nós olhamos assim e falamos: como? Foi Deus, né? Mas quando a gente para pensar, desde a criação do homem lá no Gênesis, para que Deus criou o ser humano? A palavra de Deus diz que Deus nos criou para termos um relacionamento com Ele. Mas depois que Deus nos criou para termos um relacionamento com Ele, Deus nos colocou ali na figura de Adão para cuidarmos do jardim, para cuidarmos da criação, né? Então, Deus não nos fez para cuidarmos da criação. Deus nos fez para termos relacionamento com Ele. Mas Deus daí nos incumbiu, né, a imagem e semelhança dele, para que nós estivéssemos de alguma maneira cuidando da criação. Então hoje, as coisas que estão acontecendo na criação, tudo que está acontecendo no mundo, Deus espera que eu e você sejamos cooperadores de Deus, né? Até ele usou o exemplo lá daquele rio na China, né? De outras inundações que acontecem no mundo. E ele coloca: são comportamentos do homem. O homem não está sabendo cuidar da criação, não está sabendo cuidar da natureza, né? Coisa que nós, principalmente nos dias de hoje, né? Quando Stanley Jones escreveu, talvez ele não tivesse tantas informações como a gente tem hoje no contexto que nós vemos do século XXI. Mas nós percebemos sim que a participação do homem na natureza, na criação, dependendo do comportamento, da atitude do homem, nós podemos melhorar a condição, nós podemos melhorar esse mundo, ou, dependendo do comportamento humano, nós podemos trazer destruição a esse mundo. Então, o convite de Deus é que nós estejamos unidos com Ele, sermos cooperadores dele. Talvez você diga: mas o que eu posso fazer? Quem sou eu? Não é? Então, lembra do texto lá de 2 Coríntios que foi lido. Nós somos como vasos de barro, mas dentro desse vaso de barro aqui tem um poder, e esse poder é de Deus. Então a única coisa que Deus está pedindo a mim e a você é que nós estejamos à disposição dele, que nós nos entreguemos nas mãos dele, para que ele possa nos usar para, de alguma maneira, mudarmos a situação, ajudarmos a melhorar esse mundo. E você já pode começar a mudar situações ruins na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na onde você está. Basta nos colocarmos à disposição de Deus e deixarmos que Deus esteja trabalhando através de nós, que Cristo esteja vivendo através de nós, para que nós possamos colaborar para a mudança dos ambientes onde nós estamos. Então Deus
quer nos colocar para trabalharmos juntos com Ele, né. Então, quando você olhar para as coisas ruins do mundo, não pense simplesmente, né, como muitos aí que não creem em Deus pensam: "Onde está Deus diante dessa situação toda?". Mas quando nós olharmos para as coisas ruins desse mundo, nós pensemos: "Senhor, o que o Senhor quer fazer através de mim? Como eu posso cooperar com o Senhor para melhorar essa situação?". Amém? Amanhã nós continuamos aí com essas devocionais no livro O Caminho, de Stanley Jones.